E aí pessoal, sensacional? Estamos aqui juntos mais uma vez para falarmos sobre redação na aula de hoje. E hoje nós temos aqui uma presença especial, Cecília Lima. Essa aluna tirou a nota máxima na redação do Enem. Para vocês terem uma ideia dessa façanha, no Brasil inteiro apenas 104 pessoas tiraram essa nota. E ela veio aqui ao Português Sensacional para dar algumas dicas para vocês de como proceder. Beleza? Deixo vocês com a aluna agora, Cecília Lima, e a redação dela, nota 1000 no Enem. Obrigada, professor Rodrigo Salles, pelo convite. E um oi para o pessoal do YouTube que está assistindo essa videoaula. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora o meu texto que obteve a nota máxima na prova de redação do Enem 2015. Como vocês podem ver, eu optei por colocar título na minha redação, não é obrigatório, mas é um conselho que eu dou. E eu gostaria de compartilhar agora o texto com vocês e depois vou pontuar alguns aspectos específicos. Violação à dignidade feminina. Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos, e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone de Beauvoir como um dos expoentes do movimento por igualdade de gênero. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que diz respeito aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil, uma vez que ela se dá, na maioria das vezes, no âmbito doméstico. Esse fato se deve às dificuldades em denunciar o agressor e à vergonha de se expor e assumir a condição de vítima. Com efeito, ao longo das últimas décadas, a mulher ganhou notável destaque nas representações políticas e no mercado de trabalho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem a uma lógica machista em muitas famílias. Nesse contexto, a agressão parte de um pai, irmão, marido ou filho, condição de parentesco essa que desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que há um vínculo sanguíneo e afetivo que ela teme romper. Outro sim, é válido salientar que a violência de gênero está presente em todas as camadas sociais. Ela se revela não apenas nas marcas físicas de um assassinato ou estupro, mas também nos atos de misoginia e ridicularização da figura feminina em hábitos culturais, como piadas e músicas populares. Essa é uma opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre Bourdieu. A violação aos direitos humanos não consiste somente no embate físico. Ela está, sobretudo, no ato de perpetuar preconceitos que atentam contra a dignidade de um grupo social. Destarte, o Brasil está alguns passos à frente de outros países em relação ao combate à violência contra as mulheres, tendo em vista, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Entretanto, é necessário endurecer as penalidades para coibir essa prática. Assim, uma iniciativa plausível tomada pelo Congresso Nacional no intuito de tipificar o feminicídio como crime de ódio e hediondo deve fazer com que agressores tenham penas maiores a cumprir. Em contrapartida, o Estado deve aumentar o número de delegacias de apoio à mulher com turnos de 24 horas para que a sociedade também colabore denunciando. O debate sobre essa questão deve ser permanente nas escolas e no meio social, pois só assim é possível transformar maus preconceitos em uma cultura de paz. Bom, pessoal, essa é uma redação totalmente possível de ser feita, ela não tem nada de extraordinário, ela não tem nada de super fantástico. Ela é apenas uma redação que atende aos critérios da banca. E isso é fundamental conhecer os critérios da banca que vai lhe julgar. Isso é uma dica para qualquer concurso que você for prestar na sua vida. É fundamental conhecer o que é que o corretor da sua redação espera que ela contenha. E a partir daí, a partir dessas 5 competências, você vai tentar pontuar o máximo em cada uma delas, satisfazer a cada um desses critérios de correção, que é a competência número 1, o domínio da língua, a competência número 2, compreender a proposta de redação, a competência número 3, selecionar informações para defender os seus argumentos, a competência número 4, é demonstrar conhecimento nos mecanismos de argumentação e construção do texto, e a competência número 5 é a famosa proposta de intervenção. Eu agora vou mostrar meu texto 5 vezes, repeti-lo 5 vezes, pontuando essas 5 competências, como eu procurei me adequar a essas competências que a banca do INEP nos cobra. Em relação à competência número 1, a gramática, é totalmente necessário. Eu acredito que esse é o ponto principal do aluno que vai fazer uma prova de redação. É você ter o domínio da língua.
A língua portuguesa, nesse caso, é nosso instrumento de trabalho. Então, é fundamental que você saiba, tenha domínio do que é uma regência, do que é concordância, de acentuação, de pontuação, porque isso é o que vai ser o esqueleto do seu texto. De cara, é a primeira coisa que o corretor vai prestar atenção, é se você tem um bom português. Para ter uma redação que fuja da média, que esteja acima da média, não vai ser suficiente apenas você escrever corretamente. Você vai precisar mostrar para o corretor que você tem um estilo diferenciado, que você é capaz de usar um vocabulário elevado, que você não repete palavras, que você sabe fazer uma pontuação um pouco mais sofisticada. Então, aqui no meu texto, tem alguns pontos específicos que eu fiz com esse intuito. Por exemplo, a minha pontuação, às vezes, para substituir vírgulas, eu gosto de colocar travessão, para o texto não ficar tão poluído. Eu procuro usar algumas palavras não tão usuais, como subjugado, misoginia, que é a aversão às mulheres, é uma palavra extremamente relacionada ao tema que a banca propôs esse ano, e tentar fazer meu texto de forma que eu não repita palavras. Nos meus exercícios em casa, eu sempre treinava a redação com um dicionário do lado, e sempre que eu ia repetir uma palavra, eu buscava um sinônimo. E assim eu fui aos poucos aumentando meu acervo de palavras, de sinônimos, e dessa forma eu não substituía, não repetia palavras, sempre estava buscando substituir. Então é um aspecto positivo que o corretor com certeza vai prestar atenção na sua redação. Em relação à competência 2, é como você recebe a proposta de tema. Aqui é fundamental que você saiba a estrutura que o Enem cobra do aluno, a estrutura dissertativa. A gente sabe que o Enem cobra a formulação de uma tese, a apresentação de argumento e o fecho, um arremate com uma proposta de intervenção para aquela situação problema que ele propôs. No meu caso, aqui a minha tese seria essa. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que diz respeito aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil. Eu fiz questão de repetir, de grifar isso aqui, porque é muito similar, é praticamente uma repetição, uma paráfrase do que é o próprio tema da banca, que era a persistência da violência contra a mulher na sociedade, né? Então eu repeti essa palavra persistente, de modo que o corretor, assim que se depara com essa minha introdução, ele vê claramente o meu intuito de fazer uma referência direta ao tema. Em seguida eu coloco: esse fato se deve a primeiro argumento, segundo argumento. Esses dois fatores aqui vão ser retomados no meu desenvolvimento. Então, quando você constrói uma introdução, você já deve planejar previamente o que vai ter no seu desenvolvimento e que propostas você vai sugerir para solucionar isso. Então, aqui no meu desenvolvimento, eu retomei esses fatores que eu citei aqui, e embaixo eu vou sugerir possibilidades de amenizar esses problemas que eu apontei como causa. A terceira competência diz respeito ao conteúdo propriamente dito, o que você vai trazer de carga cultural, de carga de conhecimento para a sua dissertação. E aí, na minha opinião, eu acho que é nesse ponto que vai diferenciar a sua redação de um texto mediano, de um texto que vai estar nas estatísticas da população mediana, dos candidatos medianos, e do que vai lhe colocar como um aluno um pouco mais preparado. Então, a gente sabe que o Enem é uma prova que preza muito pela interdisciplinaridade, pela mescla de conhecimentos. Então, vai ser muito positivo se você trouxer isso também para a sua redação e trouxer informações de outras áreas de conhecimento para a sua redação. Nesse caso, eu fiz uma citação histórica de Simone de Beauvoir, depois fiz referência indireta, uma citação indireta ao sociólogo, falei direitos humanos, que é uma palavra-chave para quem está fazendo a prova do Enem, e coloquei pontos de atualidade, porque eu falei de um aspecto da legislação que é bastante atual, da última década, possivelmente. Então, para você conquistar a pontuação máxima nessa terceira competência, é fundamental que você se informe, que você assista aulas de ciências humanas, vai lhe ajudar não apenas para a prova de ciências humanas, mas também para a redação, e se mantenha informado sobre esses temas da atualidade. Não adianta você ir para a prova tentando adivinhar o tema, você tem que ir para a prova
disposto e preparado a desenvolver qualquer tema. Bom, pessoal, essa competência de número 4 diz respeito ao modo como você vai organizar essas informações no seu texto. Como esses elementos vão estar costurados no seu texto. Então, é muito importante que a gente conheça palavras, expressões que sirvam de conectivos para fazer a ligação, fazer um elo entre os períodos e também entre os parágrafos. De modo que a microestrutura de cada período, juntando com a macro entre os parágrafos, esteja coesa. E para isso é fundamental que a gente conheça, volte a estudar a gramática lá, para conhecer quais são as conjunções, quais são as palavras que servem para essa finalidade. Então você percebe que cada um dos meus parágrafos começam com uma expressão, um advérbio ou uma conjunção que faz uma retomada a algo que foi dito anteriormente. Então, quando eu estudava, eu buscava sempre construir uma tabela com várias conjunções, com várias dessas expressões, e eu colocava na minha mesa de estudo para sempre que eu estava treinando redação, eu consultar essa tabela. Então, é uma boa dica para quem está treinando redação, é fazer isso, para aprender palavras novas, para não ficar repetindo sempre as mesmas expressões. E aí eu optava por usar algumas palavras que não são do nosso uso corriqueiro, como o conquanto, o outro sim, o destarte. E são palavras que fazem esse papel. E aí, você usando isso, com certeza você vai conseguir a pontuação máxima nessa competência número 4. Por fim, a quinta competência é um aspecto que é muito citado em relação ao Enem, porque é uma exigência bem típica do Enem. Nem toda prova de concurso exige essa proposta de intervenção. No que seria essa proposta de intervenção? É uma forma da banca lhe propor uma reflexão sobre o que poderia solucionar ou amenizar aquela situação, problema que eles nos colocam. Então, para essa intervenção, é importante que você faça propostas específicas. Não adianta você fazer propostas de intervenção absurdas, que não possam ser concretizadas, ou muito superficiais, muito vagas. É importante que você faça um direcionamento específico, de modo que se um dia um gestor pegasse sua redação para ler e quisesse saber sua opinião, ele talvez pudesse usar aquilo como realmente uma ideia para colocar em prática. E aqui eu sublinhei uma das minhas propostas de intervenção que foi bem específica, que é o aumento de número de delegacias de apoio à mulher com turnos de 24 horas. Então vocês veem que eu coloquei algo bastante específico sobre o tema. Por fim, pessoal, eu fui aluna como vocês e serei agora na universidade, então eu não estou falando aqui como professora, estou falando como uma pessoa que quer compartilhar uma experiência com mais gente. E a dica que eu tenho para vocês é treino. Não se aprende redação sem treinar. Redação escolar é um exercício, você precisa treinar 1 ou 2 vezes por semana. Era assim que eu treinava para mim. Teve um mês que eu cheguei a fazer uma redação por dia. E eu sempre cronometrava meus textos do momento em que eu recebia a proposta de redação, o rascunho e quando eu passava limpo, porque a gente sabe que para o Enem o fator tempo é crucial. A gente precisa saber controlar, dosar esse tempo e você só vai ter essa noção se você treinar bastante. Eu diria para você também aprender com os erros. Você precisa treinar a redação e ser corrigido por alguém que tenha conhecimento dos critérios cobrados pelo Enem. E sempre que você receber uma correção, lê com atenção, não é pegar aquela folha e guardar na gaveta. Você vai ler, vai procurar saber o que você errou e vai tentar melhorar sempre naquilo. Foi o que eu fiz no último ano e assim eu consegui aumentar a minha nota de 900 no primeiro Enem que eu fiz para a nota 1000. E qualquer pessoa é capaz de fazer isso, basta se dedicar e treinar bastante, porque escrever é um exercício. É isso aí. Show de bola, pessoal. É isso. Por hoje nós temos essa mega aula aqui. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Quero finalizar esse vídeo fazendo algumas observações. Em primeiro lugar, a história de Cecília é uma história extremamente bonita, porque ela passou em medicina para uma faculdade particular. E em meio a tantas dificuldades do governo federal, não conseguiu fiéis numa faculdade privada. Mesmo assim, ela teve que trancar o seu curso, não é verdade, Cecília? Sim. Voltou a estudar e, ao longo de um ano inteiro, ela conseguiu um desempenho excelente na redação do Enem.
Com isso fica a lição de que não desista não, vá em frente, que com certeza neste ano você passará. Um abraço, se inscreva no nosso canal, curta aqui o vídeo se você gostou, até o próximo encontro, galera. Boa sorte.